Vem para Levítico. Hoje é um dia especial. Nós estamos hoje gravando o terceiro episódio do nosso Levítico Cast. Nós fizemos a primeira etapa, o primeiro episódio, nós fizemos uma história, né, onde nós mostramos a nossa chegada aqui na região de Vianópolis. Contamos aí as histórias das nossas dificuldades. E no segundo episódio, nós fizemos com os nossos filhos, onde contamos uma história familiar e falamos da importância que tem a base familiar. Eu até vi um pedaço do episódio essa semana e que me chama muita atenção, né? O quanto é importante a gente estar baseado na família e a família torcer por nós, orar por nós, estar todos os dias juntos. E até críticas, né? Quando você recebe uma crítica, ela tem que ser construtiva para nós. Mas hoje, o terceiro episódio, a gente escolheu fazer, fazendo parte da história também, da migração de PHS Corretora para Levítico. Uma das fases vividas pela uma funcionária, hoje não está conosco mais, não por escolha nossa, claro, né? Mas eu acho que nem dela, mas foi uma opção familiar, eu acho que foi de grande valor e importância. Eu quero apresentar para vocês, no episódio de hoje, a presença da nossa ex-funcionária e amiga e futura funcionária, Leide Mascarenhas. Olá, Leide. Olá, bom dia. Me sinto honrada de poder participar, de poder contar um pouco do que eu vivi nos poucos anos que eu estive na empresa. Então, eu agradeço o carinho e o convite. Isso aí. Daqui a pouco a gente vai contar algumas histórias interessantes aí sobre a migração e também da história de amizade familiar, né, que a gente exerce ainda. E aí já na história da Levítico, nós também temos a presença do André Ribeiro, que trabalhou conosco no escritório de Silvânia, desde a nossa fundação, né? Depois de um mês que a gente tinha aberto lá, o André, eu achei ele na rua lá um dia, estava tristinho, eu só dei um tapinha nas costas, eu falei, Deus tem uma bênção para você, eu vim trazer para você um convite para você trabalhar na empresa, já a Levítico Corretora de Seguros. E ele de prontidão, né, veio trabalhar conosco, vendia consórcio na época. Também exercemos uma grande amizade, um respeito familiar. E está conosco então André Ribeiro. Obrigado, André, pela presença. Flávio, eu que agradeço o convite. Para mim também é uma honra estar aqui. E nós vamos falar aqui o fato especial do nosso podcast hoje. A gente fala da história, a gente fala, né, da base familiar. E para que a empresa tenha crescimento, ela não faz nada sozinho, né? Eu não faria nada sozinho, eu faria dependendo da base familiar. E eu também ainda dependo hoje mais, porque a empresa cresceu, hoje mais ainda de funcionários. Mas a Leide, né, quando nós começamos, ela, na verdade, quando ela começou a trabalhar conosco, nós tínhamos um escritório em comum, né? Eu, um advogado, um agrônomo e um vendedor de máquinas. Nós tínhamos um escritório em comum, eram 4 salas, e a gente dividia aquele escritório, e a Leide trabalhava, na verdade, com todos nós, né? Ela veio até suceder a irmã, que trabalhou conosco também, que é a Lúcia. Na época da Lúcia, eu acho que eu não estava ainda no escritório, eu estava chegando também naquela época. E aí, a Leide, por um período, a gente começou, então, o crescimento dos nossos negócios, e foi quando eu convidei a Leide para trabalhar diretamente comigo, né, pela PHS Corretora, onde eu prestava serviço, né, naquela época muito mais, era voltado para o sistema Bradesco, né, onde eu trabalhava com o sistema Bradesco. A gente tinha apenas a agência Vianópolis e aí a gente começou a migrar também o crescimento para outras regiões, onde nós fomos para Itaberaí, Goiás Velho, prestar serviço para a agência Bradesco. Então, nessa época, a Leide, quando chegou, a gente era bem pequenininho. Você tem muita lembrança, Leide, dessa época? Dava esperança profissional para você? Ou você era bem jovem também, né? Olha, eu lembro de algumas coisas, assim, algumas coisas marcam, né? Agora, a questão de esperança, eu não sei, talvez, assim,
uma falta de maturidade, a gente naquela época não pensasse tanto nisso, né, em prospecção. Então, assim, eu não me lembro assim se eu tinha toda essa esperança, mas eu acredito que não. Eu tinha uma fama, né? Sempre carreguei, a Leide sabe disso, o André sabe. Um cara chato, enjoado. Até fui chamado de grosseiro muitas vezes pela maneira que eu me comportava profissionalmente, porque eu sempre fui muito brigador, né? Eu sempre defendi muito o meu cliente, eu defendia muito a tese, né? O seguro contratado correto e o seguro que foi feito correto, ele tem que ser pago da maneira correta. Eu cobrava muito da seguradora. Vivia muito do sistema Bradesco. Mas, então eu tinha essa fama, e essa fama fazia com que as pessoas tinham medo de trabalhar comigo. Foi algumas pessoas, né, até por muito tempo depois, hoje eu acho que essa fama acabou. Eu sou brigador ainda, né, mas eu acho que hoje eu tenho uma característica diferente. Até existe uma maneira de falar, a pegada é diferente hoje, né, porque a gente tem um critério de maturidade, tá? Na época eu também era muito jovem, eu também estava começando e eu queria muito mostrar toda a qualidade que a gente tinha. E para fazer isso, eu achava que eu precisava pressionar demais, fazia todo o sistema de pressão em cima da seguradora, em cima dos prestadores, oficina, em cima do guincheiro, né? Então a gente brigava muito por isso. Nunca não perdi a característica, só que hoje é a maneira de fazer diferente. Isso era algo que era marcante, né, Leide, na época, né? Bastante. Era quando eu fui começar mesmo, né, nós tivemos uma conversa e havia uma preocupação, porque o Flávio de antes não é o mesmo Flávio de hoje, né? A mudança foi muito positiva, mas eu mesmo não posso reclamar. Brigador ele sempre foi, e ainda o é mesmo, de maneiras diferentes, e eu acompanhei essa evolução, né? Mas tinha um pouco de medo, porque as pessoas falavam, e às vezes, quando o Flávio estava nervoso, né, às vezes o tom, o jeito de falar, né, deixava a gente um pouco apreensiva, mas nunca foi assim tão direcionado a mim. E desde cedo a gente estabeleceu um respeito mútuo, né? Porque eu também não sou uma pessoa tão fácil assim de lidar, né? Então a gente estabeleceu esse respeito em que cada um respeitava o espaço do outro e por isso que a gente viveu aí 15 anos numa ótima convivência. Mas o Flávio de antes era um pouco mais difícil. Eu tinha, mas eu não gostava da fama, não. Eu gostava da fama, assim, que eu brigava pelo direito do meu cliente, brigava pelo direito das coisas saírem da maneira correta, né? E essa característica, ela não pode ser esquecida num profissional. Agora, a condução disso, né? Eu, às vezes, não sabia fazê-la da maneira correta. Eu acho que hoje eu faço ela de uma maneira muito melhor e tenho muito mais poder de barganha também, né? Na época, eu não tinha tantos números numa seguradora e por isso que eu trabalhava mais focado em uma só. Mas hoje a gente tem um foco, hoje com 6 seguradoras diferentes, podendo fazer toda essa manutenção da maneira, né, Levítico, da maneira Flávio de trabalhar, que é característico ainda, né? Aqui falando aqui, me veio na mente uma lembrança, né, da Bradesco Seguros em Goiânia. Houve uma migração, a Bradesco Seguros comprou a Novo Hamburgo Seguradora. Na época eu vendia bem as duas seguradoras, e aí fez a junção dos funcionários. Então tinha uma funcionária, eu acho que ela chamava Eliane, na Novo Hamburgo, ela tinha muito medo de mim. E como eu tinha muito número no Bradesco, eu lembro de chegar a ser o corretor na sucursal que mais vendeu naquele mês, o segundo, sempre mantendo ali, sempre entre os 5 maiores corretores da sucursal. Eu lembro que eu falo assim, eu brinco muito isso, né? Eu chegava chutando porta, né? Porque aí eu achava que eu podia ser tratado lá de uma maneira até diferente por ser o senhor dos números, né? E aí eu lembro que eu cheguei um dia e tinha uma história complicada, teve um problema grave para resolver e eu defendendo a história do cliente, eu cheguei na seguradora, eu tinha falado por telefone e eu falei, pode esperar que eu tô chegando aí. E eu fui de Vianópolis para Goiânia para resolver o assunto. Porque era um erro ali da companhia e tal, e do funcionário específico.
E quando eu pinguei na recepção, lá dava para ver, né? A sucursal era bem aberto. Eu pinguei na recepção, eu vi a menina entrando debaixo da mesa. Foi uma história engraçada. Ela entrou debaixo da mesa e gritou: fala para ele que eu não tô. Então, assim, é engraçado, curioso, né? Eu olho para trás, é lógico que eu tenho orgulho de defender o segurado, eu não tenho orgulho de errar a maneira de fazer isso, né? Mas eu não perdi a característica, né? Só que hoje eu exerço de uma maneira diferente. Mas era marcante isso, né? Eu lembro, eu chegava nas sucursais, eu ligava, a história era muito longa, com outros corretores, né? Na época, Bradesqueiro, né? Que eu brinco muito que na época eu convivia com quem convivia com o Bradesco. E tinha, lógico, os adversários, né? Que as pessoas que não gostavam de mim, que não faziam questão de me atender. Isso só piorava a situação, porque aí eu achava que eu merecia um atendimento diferente. Mas a gente, hoje, igual eu falei, hoje a gente tem números com 6 seguradores em especial. Eu tenho um poder de barganha muito maior do que eu tinha na época, uma maturidade muito diferente do que eu tinha na época. Mas não perder a característica, né? Continuo sendo defensor do meu segurado, mas também defendo a seguradora. Muitas vezes eu não fazia isso, eu não olhava pelo lado da seguradora. Brigo muito com relação ao atendimento, guincho, serviço de oficina. Essa semana mesmo eu tive um evento, uma oficina especial. Eu exijo da oficina da minha rede, né, que eu não sei se vocês sabem, hoje eu tenho 3 oficinas que fazem rede conosco, e as 3 oficinas que fazem rede conosco, a gente colocou uma exigência. O carro fica lá na oficina, tem de 2 em 2 dias alimentar a informação fotográfica. E eu exijo deles que mandem a nota fiscal, exijo a cópia, a foto do veículo, das peças do veículo com a identificação de peça original. E essa semana em especial nós pedimos, e teve a demora do envio, e eu comecei a voltar um pouquinho do passado, né, porque exatamente eu queria defender. Eu tinha compromissado com o meu cliente que eu ia mandar para ele a foto das peças originais. Ele me questionou quando eu enviei o carro para a oficina da rede. E porque eu tinha enviado o carro, eu me compromissei com ele que tudo ia dar certo. Eu entrei em nome da oficina, porque é um acordo que eu tenho com eles. E aí teve um pouquinho de desgaste, né? Porque exatamente eu fiz uma exigência que não foi cumprida dentro do prazo que eu queria. E isso já me faz, né? Voltar à tese que eu tenho um acordo, ele precisa ser cumprido. O cliente, quando ele me pede algo, eu tenho que ter resposta para dar. E eu não consegui responder dentro do prazo que eu pedi. Então a gente foi para a característica de cobrança, de exigência, mas dentro de um acordo que é fechado. Então essa característica que eu não pude perder e não vou perder, só que eu quero sempre fazer isso muito bem feito, com toda a educação e respeito a cada um. Porque eu também lido com profissionais, né, do outro lado. E muitas vezes a gente esquecia disso. Então, assim, essa característica, né, então você sabe que mudou, porque a gente convive como amigos, né, nós até recentemente viajamos junto, na sua família com a nossa, e a gente sempre, né, você sempre está aqui na empresa, né, e a gente te recebe aqui com muita alegria. Mas o André começou já numa fase diferente. Nós estávamos preparados para poder iniciar nosso escritório de negócios de Silvânia, mas na época o financeiro assustava um pouquinho ainda, a gente estava com pouca coragem de investir, né? Porque a gente estava apalpando, né? Eu já tinha muito cliente, atendia muito cliente em Silvânia, eu ia em Silvânia 2, 3 vezes por semana atender clientes, só que eu atendia só pelo escritório de Vianópolis. E quando a gente começou em Silvânia, até o Danilo, na época, que substituiu a Leide, quando a Leide saiu, ele pediu para ir para a área comercial, e a gente colocou outra pessoa no lugar dele e mandou para Silvânia, para a área comercial, mas aí depois o fato de ir e voltar todo dia, durou poucos dias, ele pediu para manter ele aqui no escritório de Vianópolis. E aí foi quando a gente encontrou o André. Aí o André, eu me lembro direitinho, André, é um cara que estava cabisbaixo, você estava na época... eu lembro de você me falar algo que era importante. Você era solteiro na época, né? Hoje você tem uma família, você tem 2 filhas, uma esposa. Mas naquela época, fala o relato que você me falou, você consegue lembrar? Como é que a Levi te recebeu na época?
Flávio, não vou mentir, eu não lembro as palavras que eu te falei, mas eu lembro que foi uma época que eu tava olhando pro futuro. Eu queria saber o que eu ia fazer da minha vida. Mas eu não me recordo exatamente o que eu te falei, não. Mas eu lembro que você sempre gostou de carro azul, moto azul, né? Você tinha Sim, uma moto azul, aquele azul mais forte que o azul do vestido da Lady. Mas eu acho que hoje é um azul, né? De hoje novo, é né? um azul de novo. Você tinha um Palio azul que deu perda total, né? Alguém bateu nele. Uma história longa também, né? E que Mas história. eu lembro, você me falou semelhante, talvez não seja essas palavras, mas eu não estou conseguindo me encontrar. Eu queria me encontrar profissionalmente e não estou conseguindo. As vendas de consórcio não estão aquilo que eu espero. Uma coisa. Eu tenho passado por algumas dificuldades financeiras, né? E você já queria ter compromisso, você queria ter pagar suas contas na época. Você tinha mais ou menos quantos anos na época? De 22 anos. Então já estava na idade de realmente buscar, né? A questão do futuro. E a gente recebeu e falou: ó, eu te dei esperança, mas por um lado dizendo para você, tem que exercer muito trabalho. E foi assim seu começo, né? Nós começamos ali numa salinha, a Darcy, né? Era a nossa parceira. Eu lembro que a salinha tinha que entrar agachado para passar na porta, porque é bem, aquelas portas bem antigas, né? Lá, pode falar? Pode. Lá, Flávio, era o seguinte, a parte da frente foi adaptada para se montar um escritório. É onde a Darcy tem um escritório até hoje. Mas anterior a isso, lá tinha sido um açougue. E a sala onde era o nosso escritório, o escritório da Levite, ficava atrás do escritório da Darcy. Era uma sala de 2 por 2,40, se não me engano. Quente, quente, quente. E cada parede era de um jeito. Aqui tinha cerâmica de um jeito, aqui tinha de outro, aqui não tinha cerâmica. O piso, o chão tinha uns 2 ou 3 tipos de piso diferentes. E as paredes eram tudo tortas. E a gente dividia o aluguel com ela, a gente pagava uma Dividia parte do aluguel, usava ali a internet dela, né? A gente pagava uma parte daquilo. Mas assim, é um início, acho que como eu comecei aqui também, né? Eu comecei, não tinha escritório, ficava só dentro da agência do banco. Eu lembro que na época eu precisava passar muito fax, eu ia ali na Jane, né? E pagava para passar o fax, para mandar as propostas, porque na época não tinha sistema igual hoje, né? Não existia notebook, não existia. Eu lembro que o primeiro notebook que eu comprei foi quando eu comecei na agência de Goiás Velho. Eu comprei usado ainda na época, porque era caríssimo, na época era inviável. Internet móvel não existia, né? Não existia na época. Então a gente começou ali, né? Naquele lugar, com dificuldade. A Darcy foi parceira, né? Ela tinha que passar dentro do escritório dela para a gente chegar lá no nosso, né? Sala. Era uma mesinha pequena, uma impressorinha simples, né? Então, assim, Abençoada. houve empenho do André, houve empenho nosso, né? A gente caiu um cliente, ó, eu quero fazer uma cotação, e era de Silvânia, a gente sempre fez questão de indicar para o vendedor, para que o vendedor pudesse criar sua carteira de negócio. Eu lembro de falar muitas vezes, André, para você, ó, André, daqui 3 anos a sua história muda. E você acreditou, né, na época, e acho que você também empenhou muito também para isso. Eu acho que você tomou muito gosto em fazer aquilo que você estava fazendo ali na época. Eu não citei aqui, mas a gente vai falar daqui a pouco melhor. O André também saiu da empresa, não foi, né, não foi uma escolha nossa na época também, né? Teve um evento especial que a gente vai citar ele, mas vai ter que chegar nesse local, na hora da gente falar sobre isso daqui a pouco. Então, a gente tem essa convivência ainda de amizade, de respeito. No início, foi muito assustador, né, a demissão dele, e acho que ele, na época, assustou até com a gente também, não conseguiu entender bem, né, André? Mas a reciprocidade de respeito, de carinho que existe, né, de nós com você, acho que você tem isso também por mim, por nós, né, pela nossa família, eu tenho pela sua. Mas, então foi assim, não foi uma escolha, né, não foi por uma escolha nossa, né? Teve um evento especial, é lógico que a falha, né, quando ela existe, ela tem a sua penalidade, foi isso que aconteceu, a gente vai falar depois. Mas assim, e você buscou crescimento, né? Com imaturidade. Você tinha 22, tá, foi crescendo, né? Ficou na época, você ficou 8 anos e meio, né, na empresa. Foi 8 anos e meses. Eu vivia cobrando desse menino. Vamos aumentar a maturidade, vamos pensar em algumas coisas, né? Muitas vezes fazia um pouco de precipitação.
E a gente já estava bem mais maduro, né? Então a gente queria sempre orientar para que fosse ficar realmente marcante, né, a sua trajetória dentro da empresa, porque a gente queria construir realmente. Eu tenho, hoje talvez até com muito mais cuidado, mas eu tinha um objetivo de 6 escritórios, né, em cidades diferentes na região. Não sei se eu vou fazê-lo mais, né, mas aonde eu tiver, ele vai ser feito com qualidade. É o que a gente está exercendo ainda em Silvânia, né? Hoje o André não está conosco, mas ele está aqui, é porque realmente ele fez parte, né, e faz parte da nossa história. Então, André, lutou, trabalhou, empenhou. Sei. Como lutei, Flávio. Não tô puxando saco, até porque hoje eu não tenho motivos pra isso. Mas eu costumo dizer que eu dei meu sangue ali. Houve episódios, inclusive, você deve se recordar que a gente teve uma outra funcionária que me auxiliava no escritório que ela teve um problema para retirar apêndice. E foi num mês bem lotado lá. Esse dia eu cheguei a virar à noite trabalhando lá. Eu lembro que eram as 2 e pouco da manhã. Minha mãe me ligou perguntando se não ia para casa. Expliquei para ela a situação. Meu pai e minha mãe foi lá para cá, lá pro escritório. Você lembra, lá tinha um sofazinho de cada lado. Meu pai de um lado, minha mãe do outro. Eles dormiram ali no sofá para me fazer companhia durante a noite. Eu virei a noite trabalhando. No outro dia eu fui em casa, tomei banho, comi alguma coisa e voltei pro escritório trabalhar. Realmente me dei meu sangue ali. Todos nós passamos, né, o período de empenho. Eu e a Vanessa também, quando eu comecei, eu trabalhei na Lloyds Corretora e eu era administrativo e cuidava da parte de transmissão. Na época estava surgindo, né, a transmissão via internet, mas era discada, né? Você tinha que discar para enviar. E aí era muita coisa que era feito manual e datilografado. E datilografado é uma demora muito grande, né? E essa questão da demora fazia com que a gente tivesse que esticar. Dia de quinta-feira era terrível para, né, para fazer mapa, para poder você fechar, né, mapeamento para pagar vendedor. Lá tinha muita comissão a ser paga. E aí a gente, né, tinha que fazer. Era um grande empenho que tinha que ser feito. E a gente sabe, né, André? Teve muito tempo de esforço, né? E você cresceu também, né, na época na empresa. Você teve as suas oportunidades, cresceu. E daqui a pouco eu volto lá para a gente falar daquele episódio. E, Leide, a característica da Levítico, veio de PHS, hoje Levítico, você viveu isso mais. Sempre houve muita pressão, né, no sentido de nós criarmos um produto com qualidade. Então, quando eu trabalhava muito Bradesco, a gente, de vez em quando, pingava um outro seguro na Unibanco, né? Não sei se você lembra que era mais ou menos assim. Hoje nem existe a Unibanco mais, ela foi migrada, né? Ela foi para Itaú, depois a Itaú hoje é do Grupo Porto. Então, assim, mas a gente vendia na época mais a Bradesco e Unibanco. Mas, assim, a gente sempre teve um estilo de trabalho. Esse comentário não podia deixar de se falar dele aqui, tanto o André quanto a Leide, porque é um objetivo nosso e você sabe como é que a gente fez esse empenho e as pessoas às vezes não conhecem. E até o adversário não, o concorrente profissional, muitas vezes a gente já ouviu certas maneiras de críticas, né? Vindas de algum cliente ou outro que traz a informação, né, a tal pessoa falou que você você quer criar um produto diferente, não precisa disso tudo, né? Então, assim, a característica que a gente teve, você pode relatar para nós, era uma maneira nossa, ou o mercado era assim, o estilo de trabalhar, qual o produto que a gente sempre optou por escolher, fazer, ele foi diferenciado. Você lembra se o mercado era... Que a gente tinha muito essa questão de bater um cálculo de concorrente, né? E a gente está com uma característica muito diferente, no sentido de coberturas maiores, melhores, um carro reserva, se preocupar com realmente quem era o condutor correto, quando entrou esse... Porque no início não tinha, né, muito a questão do condutor. Na época você fazia o seguro do carro, né? O condutor era... Hoje não, hoje é tudo baseado pelo condutor, o carro também faz parte. Então hoje uma análise que tem segurador faz 22 análises num cálculo. Você lembra sempre essa diferença que nós fizemos, tanto PHS e depois migrado Levítico,
a gente sempre criou uma pressão sobre essa questão de dar qualidade, fazer as coisas certas, para que a gente não tivesse o risco de negativo, de sinistro. Sempre. Nossa, tinha essa pressão, essa cobrança. Foi sempre uma característica sua mesmo, né? De fazer a coisa correta. E como eu comecei a trabalhar ali, eu fui criada assim também, né? Prezar pela qualidade para não ter problema com o cliente, né? Então sempre foi algo que era primordial na empresa, a qualidade. E a gente sempre tinha essa coisa de até fazia conforme o cliente queria, conforme ele trazia de outras empresas, mas sempre mostrando a diferença da qualidade, porque era algo que é algo que você nunca abriu mão, né? Então, várias vezes nós éramos cobrados, né, para ter um cuidado maior por essa qualidade. Então, foi sempre algo diferenciado. E eu acho que por isso que você se tornou, né, o que você é hoje, por essa diferenciação dos outros, né? Porque você faz um trabalho diferente. E eu não preciso, claro, que né, puxar saco também. Nunca foi disso, você sabe disso. Mas e acho que também talvez não teria ficado tanto tempo na empresa se fosse diferente. Porque eu aprendi a trabalhar dessa forma. E até hoje eu não desvinculei muito. Quando alguém menciona seguro, eu falo, é com o Flávio. E a gente, eu ainda uso a gente, como se eu estivesse na empresa, né? Mas você nunca saiu. Mas assim, ainda me coloco, não, a gente faz assim, assim, conversa. Então foi algo que você nunca abriu mão, nunca. Já levei broncas, claro, por conta disso. E aprendi muito com isso também. Eu consigo exercer, é uma das coisas que eu consigo fazer muito bem. Quando eu tenho acesso a um cálculo, né, que o funcionário traz, eu sempre fui muito cuidadoso. Hoje é diferente, porque hoje, como eu passo um volume muito maior de cálculo para renovação especial, mas tanto o seguro novo quanto a renovação, assim, eu tinha uma característica muito forte de ter uma análise muito rápida do cálculo, né? Então eu começo a passar. Já acontece hoje muito assim, eu vou terminar de passar porque eu já comecei, mas eu vou voltar aqui para consertar alguma coisa que né, que não está do meu jeito. Porque eu me coloco no lugar do cliente. Eu acho que ninguém gosta de nada com má qualidade. Você não vai num restaurante comer uma comida de má qualidade. Você não vai num hotel e quer que esse hotel seja de má qualidade. A gente é muito exigente com o produto. Agora, eu estou cuidando do patrimônio de alguém. Como é que eu não vou fazer isso bem feito? Como é que eu não vou dar conforto ao produto que eu estou vendendo? Ele faz uma vez por ano o seguro daquele produto dele, daquele patrimônio dele. E aquilo para muitas pessoas, né? Tem gente que compra um carro, ele paga inúmeras prestações, ele junta um dinheiro para pagar um consórcio, depois ele dá um lance, ou ele foi sorteado, e quando ele vai para o bem, você pensa, ele fazer um seguro errado, perder o bem por culpa de um profissional que a gente se coloca como profissional de seguro, então a responsabilidade é muito grande nossa. Então colocar um produto de qualidade, esse não sempre foi marcante para nós. Então essa característica que eu tenho de ver um carro, que é quando você fala que eu dei bronca, né? Muitas vezes você está passando uma cotação e você nota ali, né? Olha, tá errado alguma coisa aqui dentro do padrão que a gente quer. Muitas vezes o cliente fala assim, Flávio, quanto que ficaria se eu fizesse diferente? Aí eles querem, muitos caras dizem, não, é só mais ou menos. E uma coisa que a gente não faz mais é isso. Essa palavra mais ou menos para nós ela já não existe, né? A gente não faz dedução de preço mais. Eu sempre falo, eu prefiro investir o meu tempo fazendo a sua cotação. Investir. Porque já aconteceu algumas vezes, há uns anos atrás, que o cliente perguntava, mais ou menos, e você dava um preço, o cliente vai lá, compra o carro, compra uma máquina, e aí você vai dar o preço do seguro, está diferente daquilo que você falou. Então, assim, a gente passou por situações, né? Ficamos em maus lençóis algumas vezes por isso, perdemos um cliente por causa disso. Então, hoje eu prefiro falar, vou investir fazendo a sua cotação. Então, uma das coisas que a gente faz muito, quando eu faço uma cotação de renovação de outro corretor, a gente faz uma cotação conforme o seguro do outro corretor e faz uma sugestão nossa em cima do que ele nos traz. Exatamente para mostrar, talvez, a característica de seguro diferente, principalmente quando se fala de cobertura de terceiros, a característica que eu modifico no seguro
muda tão pouco no preço que o cliente acaba entendendo que ele está fazendo o melhor negócio. E a gente não usa aqui, eu falo demais isso para cliente. Quando você faz um cálculo conosco, eu não vou falar para você, não, eu vou te dar o melhor preço, eu vou fazer mais barato, eu vou cobrir o preço de alguém. Você sabe que a gente não usa isso aqui, né? Você trabalhou tanto tempo conosco, os meninos que trabalham hoje, a gente vai falar sempre que vai fazer o melhor negócio. E o melhor negócio, ele anda junto. Um bom preço dentro de um seguro de qualidade. Então nunca vai se falar que eu vou cobrir preço, pega o preço do outro para me cobrir. A gente não tem essa característica porque não é esse o objetivo profissional nosso. Nós trabalhamos para fazer o melhor negócio. Junta-se o melhor preço na característica do melhor seguro. Assim a gente dá o melhor negócio para um cliente. Então, dessa forma, a gente vem atuando desde dessa época, né? Então, essa característica ela é ainda do mesmo jeito, né? Hoje, a gente setorizou, né? Hoje eu tenho departamento de sinistro, na época eu fazia sozinho, tanto todo atendimento de rua, atendimento telefônico, e fazia os processos de aviso sinistro, acompanhamento, montava documento. Hoje a gente setorizou, eu tenho hoje departamento de sinistro. Quem está fazendo esse trabalho hoje é o Alisson, né? Eu tenho um departamento que faz a solicitação de pequenos reparos, troca de vidros, assistência 24 horas fora do horário, dentro do horário comercial, fora do horário eu que faço, né? No plantão. Nesse momento que nós estamos gravando, né, eu tenho um plantonista que está, né, o meu telefone nunca vai ficar desligado. Nós estamos aqui gravando e o telefone está com o funcionário. Né, a Maria Clara está fazendo plantão para mim, para que o cliente não tenha desamparo. Toda vez que ele precisar de nós, ele vai nos encontrar. Então, essa característica você conhece, né? Você sabe que a gente abriu mão de muita coisa. Muitas vezes abria mão de algumas vontades pessoais nossas para poder tá pronto para atender o cliente, né? Até nas confraternizações nossas, né? A gente leva a antena móvel. Você nunca deixou, você foi todas até hoje, né? Depois que saiu da empresa também, porque depois que eu falo que não desligou, né? Até hoje, todas as confraternizações, a Leide e o André, e agora o André Luiz está conosco. Porque existe esse vínculo, né? Então, você sabe que a gente faz isso até hoje, né? Se é uma confraternização, a gente vai estar com toda a responsabilidade. Se eu vou numa festa, os telefones estão comigo, ou então deixei alguém no plantão para fazer esse plantão para mim, o cliente nunca vai ficar sem nos encontrar. E essa característica também é uma coisa que, né, é antiga, né? Ela vem desde o início seu na empresa, né? Desde sempre, né? Você mencionou uma coisa aí que você sempre falava pra gente, o André deve lembrar. A gente está trabalhando com patrimônio alheio, então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que prestar bastante atenção, porque a gente precisa cuidar disso. E você também mencionou que concorrente já falou da questão, né? Já falaram para mim, acho que eu te contei, se o Flávio continuar dessa forma, é um trabalho interessante, mas se ele continuar dessa forma, ele não vai ter vida. Só que já era algo tão seu que acho que mesmo se você quisesse mudar, não tinha jeito. Já era a vida dele assim. Exatamente, já era algo seu. Então, às vezes até você falava, vou dar uma flexibilizada nisso. Nunca conseguiu. Sempre foi o jeito Flávio de trabalhar essa coisa de priorizar realmente o cliente, que foi até hoje é o que a gente vê. As brigas todas que você teve com seguradora, sempre foi tentando trazer o melhor para o seu cliente. Então, desde sempre, é isso, é qualidade. Isso foi o que a gente realmente ensinou a cada um que trabalhou conosco. Eu tenho um comentário para fazer daqui a pouco também interessante, a respeito de funcionários que passaram conosco, né? Mas assim, aqueles que sabem, né? Eu tenho algo, esse eu não vou deixar de me orgulhar nunca. Teve funcionário que trabalhou conosco, ele teve alguns motivos para ter raiva de mim, talvez, né? Ficar contrariado com a empresa, com o comportamento nosso de exigência, de cobrança. Mas algumas coisas são muito características nossas. Nós nunca desrespeitamos o caráter, a pessoa. O desrespeito físico, né, nunca existiu da nossa parte com nenhum funcionário. Nunca um funcionário vai poder dizer que trabalhou aqui e não recebeu. Nunca um funcionário vai poder dizer que trabalhou aqui e ele teve que sair da empresa porque a gente fazia algo desonesto. Então, quem deixou de trabalhar conosco e talvez não tenha a mesma convivência que vocês têm,
uma característica ficou marcada para cada um. Aqui nós não deixamos mau exemplo profissional. Se alguém falar que a gente não cumpriu os nossos compromissos com o cliente, eu gostaria de desafiar essa pessoa a nos dizer onde é que nós deixamos de fazer. Então, assim, é coisa pessoal, talvez a maneira de agir, a cobrança, a exigência, a característica de brigar muito pela qualidade, privar pela qualidade, e talvez ofendeu algumas pessoas que não estão conosco mais. Pode ter qualquer outro motivo, mas que nós deixamos de cumprir qualquer compromisso com o cliente financeiro, esse a gente se orgulha de dizer. Nós nunca deixamos um funcionário sair da empresa por uma característica financeira nossa, que nós não fôssemos cumprir um compromisso financeiro com cada um, ou que fosse também porque nós envergonhamos alguém com um mau comportamento, porque aqui nós nunca fizemos isso. Então, o que faz é exatamente exercer uma pressão, a cobrança, a exigência de qualidade. Isso para alguns talvez foi algo que não... Ou então alguma coisa pessoal, né? Comigo, com a Vanessa, pode existir alguma coisa pessoal no sentido de não gostar, né, da maneira com que a gente conversou, não gostar de uma maneira com que a gente cobrou algo, né? E até assim, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, né? Então pode ter acontecido algo que as pessoas não gostaram, né, da maneira com que a gente tenha sido. Eu sempre fui um pouco muito rude no sentido de exigências, né? Mas é muito importante receber vocês aqui, porque sabendo que vocês toparam vir, né, fazer o podcast conosco, a gente sabe da proximidade de amizade que a gente tem. A Leide hoje cliente, o André hoje cliente, as famílias cliente, né? E isso é muito, muito marcante para nós, poder, nesse dia, reunir com vocês aqui. E a Leide, quando saiu da empresa, foi um motivo muito, muito, eu falo, né? É aplausível, né? A decisão dela de sair da empresa na época foi para cuidar do André Luiz, para viver a sua família. E eu acho que é muito importante, né? A mulher exerceu o que você fez, você priorizou o cuidado com seu filho, com seu esposo. E isso, a gente sentiu muito a sua falta, a sua saída. São muitos anos, né? A gente achou que nunca fosse acontecer por nossa parte, né? Mas a gente também entende e sabe, né, que isso era um motivo especial para vocês. E a gente sabe da importância da gente respeitar tudo isso, né? E viver essa amizade que a gente vive. Então, assim, para você, Leite, essa saída, como é que, na época, as decisões, né? Você priorizou, mas, assim, como é que foi para você? Depois de tantos anos, né? Eu tô aqui e parece que é estranho, né? Chegar a hora de sair. É muito estranho. Acho que, de repente, a ficha nem tenha caído ainda, porque eu uso muito essa expressão, a gente faz assim, né? Mas foi, não sei se você se lembra, né? A gente estava em pandemia e acho que faltava, assim, umas 2 semanas, algo mais. Você falou, vai para casa, vai trabalhar home, porque eu não quero, né, arriscar que você pegue de novo a Covid. Daí eu trabalhei em casa 2 semanas. E aí foi quando o André Luiz nasceu. E antes de sair, a gente teve uma reunião e eu falei, Flávio, até aqui eu vou voltar. Vai passar o tempo, eu vou me organizar e vou voltar. E saí daquele jeito. E na minha ideia, eu iria voltar, o André estava de acordo e estava tudo ok. Então eu iria voltar. O André é esposo dela, tá, gente? É. Mas aí, depois que você tem um filho, né, as coisas mudam assim totalmente. E foi um momento difícil na nossa vida. E quando a André Luiz estava com 3 meses, o André falou para mim: olha, eu acho que é melhor a gente repensar a questão da sua volta. E eu já tinha pensado nisso, que era difícil conseguir voltar, meu filho estando tão pequeno. E aí eu falei: não, vamos pensar, vamos amadurecer. E aí eu lembro que quando deu 4 meses, eu acho que eu tinha mais um para voltar, acho que eu fui no escritório e falei: Flávio, não consigo. Eu vou ter que me desligar da empresa porque eu não consigo voltar, não, agora que as coisas estão entrando nos eixos com o André Luiz, então não vou voltar.
olhou pra mim e falou assim, eu sabia. Então, assim, foi difícil, por vários motivos, né? E você sabe que eu trabalho desde muito cedo, né? Então, é uma mudança total de ares, de vida. Então, foi difícil a adaptação, mas foi bom. Cresci muito, tanto na empresa quanto fora, né? Questão de amadureci, né? Com a maternidade, que traz um monte de coisas aí para nós. Mas ainda sinto falta e ainda me sinto parte da empresa. Nós realmente, assim, não há como desligar realmente. É algo que, assim, é para nós, né? Parece que a gente também nunca entendeu que você saiu. Tanto é que a gente convive, né? E você vem na empresa e a gente tem uma satisfação quando você vem aqui, porque a gente se sente bem para receber você. E aqui é sua casa, né? Quando a gente veio para o prédio novo, né? Você estava relatando esses dias, falou com a Vanessa, eu vi você falando com o André antes da gente começar aqui. Como é que foi, né? Quando você sabia que a gente ia inaugurar a nossa sede, né? Foi sofrido. Porque eu falava, gente, foi bem que eu falei pro André, né, que eu acompanhei muito da vida de vocês, o que vocês lutaram para chegar aqui, né, tudo que vocês, às vezes, muitas coisas vocês abriram mão, né, então eu sei do mérito de vocês de estarem aqui. Mas principalmente quando eu via a cada dia, faltam tantos dias para a inauguração, o coração apertava, doía, e eu falava, como assim? Eu não estar lá de forma tão ativa. Embora você sempre tenha me convidado, eu vim aqui no prédio antes, quando estava em construção, você me mostrou o que ia ser feito. Então, assim, isso foi muito importante para mim, que eu me senti sempre muito valorizada por vocês fazerem questão, né, de que eu estivesse presente. Mas não deixou de dar aquela dorzinha. Falei para o André, não sei se é um ciúme, não sei. Porque eu passei tanto tempo na empresa e eu queria, talvez, estar de forma mais ativa. Mas eu sabia também que foi uma escolha minha, da qual não me arrependo de jeito nenhum. Mas eu sofri com isso, de não poder estar aqui. Mas é o que a gente fala, né? Esse é um relacionamento de amizade que é respeitoso, né? Eu e a Vanessa conversamos várias vezes. A Leide, um dia você acho que conversou com a Vanessa, como é que tá o prédio? Eu falei, mas a gente devia, né, levar ela lá para ela ver, porque ela faz parte, né? Vamos levar ela lá para ela ver como é que tá a parte da construção, para ela entender o que é que a gente vai fazer. E era importante para a gente demais isso, né? Porque, como eu falo, você não desligou, né, da gente, né? A gente tem essa proximidade. É lógico que a gente não se vê toda semana, né? Mas os aniversários ainda, né? Sempre a gente está se vendo. Esse ano eu furei, né, com o aniversário do André Luiz. Acho que teve um evento nesses dias. O André Luiz sempre a gente também, né, tem um carinho, não como neto, sei lá, mas assim, como sobrinho, como muito... A gente tem um amor muito grande por vocês. O André é nosso amigo, né? Também, a amizade que tem com o filho, com o Lucas, né? E isso liga muito a gente, né? Mas começou essa amizade toda, foi eu e ele também, né? Na época do namoro de vocês. Tudo que fazia junto, né? As viagens que já fizemos. Então é muito importante para nós essa presença. Igual eu falei, para mim a gente, né, não desligou. Mas eu acho que é muito importante o que você fez. A gente sabia disso. Hoje a gente está vivendo isso com a nossa filha, né? Ela é diferente, ela tem a empresa que ela, né, dela e do Lucas, onde ela pode escolher o horário de trabalho. Com a gente, não, né, você não tinha essa opção de você, né, chegar a qualquer hora, ir embora e resolver alguma coisa em casa. Então, assim, é mais difícil. Mas a gente está vivendo isso com a Amanda. A Amanda, ela abre mão, né, de muita coisa no profissional, porque ela precisa estar cuidando do Estevão, né? E é muito importante a presença, né? Quando se pode fazer assim, estar próximo dos filhos, do crescimento, a gente vai viver isso uma vez. Eu fui um pouco ausente no sentido de ficar longe de casa demais. E a Vanessa, numa época, parou de trabalhar, né? Exatamente para fazer isso também. E a gente não tinha condição financeira tão boa, né?
Mas ela parou porque ela precisava cuidar dos filhos, né, das crianças. Então, morando em Goiânia, aí quando a gente mudou para cá, ela ficou um tempo também sem trabalhar, porque sem estudar, né? Ela abriu mão de terminar, na época ela, né, teve que terminar o 2º grau, fazer faculdade, ela fez junto com os meninos. Então, assim, tudo, né, que você fez realmente é aplausível, né? Porque é viver uma coisa que você vai viver uma vez na vida. E quando se pode, é interessante, né? Mas é muito importante isso, né? Essa questão do cumprimento do papel que você faz como esposa e mãe, tá? Então, a gente perdoou. Obrigada. Agora, uma saída dolorosa, difícil, né, André? Chegou o momento da gente falar um pouco sobre isso. Como eu falei, a gente não estava no planejado nosso, na sua saída. Ela foi muito repentina, né? Ela Bastante. foi de surpresa, foi... Você pode contar pra gente? Basicamente, Flávio, eu tentei ajudar um cliente. A seguradora entendeu de uma maneira diferente do que eu esperava e acabou que ela exigiu que eu fosse desligado na época. Ou você teria algumas sanções por parte da seguradora. Mas mais do que isso, Flávio, eu acredito que não foi só isso. Eu acredito que Deus, na realidade, tinha alguma coisa para me ensinar com isso tudo. Com a minha saída da Levítico na época, como eu falei anteriormente, Levítico tem até hoje a sua importância, mas na época era tudo para mim. Eu perdi muito muita fase da minha filha mais velha, principalmente. E acabou que eu creio que Deus estava me despertando. Eu acho que o ponto principal não foi o que aconteceu aos nossos olhos, mas o que Deus tinha para fazer na minha vida. Hoje eu sou um pai melhor, graças a Deus, sou um marido melhor, sou um homem mais maduro, como você mesmo falou que na época me faltava um pouco. Eu creio que se resume a isso. É uma coisa que assim, é difícil entrar em todos os detalhes do que aconteceu, mas a questão da gente tentar agilizar um atendimento, né? Vamos dizer assim, você fez a solicitação para o guincheiro ir para o local antes de fazer a solicitação do guincho, na época, né? E isso desencadeou um problema porque a maneira que, quando solicitou o guincho, ele ficou diferente da característica, né? A característica que foi o atendimento. Então, não ter pedido o guincho, esperar da central, mandar o guincho ir buscar o carro, você tentou atender mais rápido, ele desencadeou ali, né? A seguradora entendeu aquele atendimento e ficou uma característica diferente. Eles, né? Acho que notaram que estava com algo, estava diferente e eles foram averiguar. E muitas vezes essa ajuda ao cliente, né? Ela é perigosa, porque talvez você não faça nada fora de uma característica que qualquer outro corretor faz. Eu pedi para o guincho ir para o local e pedi o guincho depois, né? Porque sabia talvez que ia cair para aquele prestador, porque só tinha um prestador na cidade, né? E a sanção na época foi para você, né? Para uma funcionária que trabalhava junto com você e para o guincheiro, né? Que também foi descredenciado e tal. Porque ele aceitou fazer o atendimento e esperar que ele fosse acionado posteriormente. Então, assim, marca mais uma vez, né? Esse episódio, né? Ele também trouxe muita maturidade nossa, no sentido de todo cuidado que a gente passa a ter todos os dias. É difícil você ver um cliente na rodovia, esperando um guincho, ele não chega. Você pede, um prestador não quer pegar o serviço, nós passamos depois disso, né? Eu acho que vocês não sabem. Na época, quando o diesel subiu muito, os guincheiros não queriam fazer serviço para a seguradora de jeito nenhum. Eles queriam que você pagasse particular para ele pegar o reembolso. E você pegava o reembolso. Porque a seguradora pagava um valor que eles não concordavam com ele. Nós passamos... Eu tive pedaços ruins com isso. Mas aí é aquilo. Se você faz esse acionamento e
e corre, fala pro prestador, busca lá e, né, vamos tentar resolver. Por muitas vezes você tentando agilizar, tentando fazer com que o atendimento seja eficaz, ele dá furo. Por quê? Porque a seguradora pode entender uma característica diferente de atendimento que você prestou, né? Então, assim, houve um erro? Sim, houve a característica de um erro, porque quando você faz um atendimento que estava diferente do que é o script, ele vai desenvolver, lógico, né? A seguradora entende. E aquilo que eu falei, eu tenho que passar a entender um lado da seguradora. Você vai e faz um acionamento, e já tentei algumas vezes, olha, eu vou pagar para pegar o reembolso, e muitas vezes a seguradora fala, não, ele está dentro do prazo. E quando está dentro do prazo, ela não permite. Ela só permite liberar para fazer o pagamento e buscar reembolso. E quando isso acontece, a gente paga com o nosso dinheiro. Eles depositam o dinheiro para o cliente devolver para a gente, para evitar realmente o transtorno para o cliente. E isso, hoje, né, quando é necessário. Graças a Deus passou essa fase, mas esses dias que nós passamos, foi cerca de uns 4 meses. Eu tinha uma cliente dando um curso em Yanicuns, e nós solicitamos um serviço de guincho. Na terça-feira, ela teve um acidente com o carro e ela estava no hotel, estava dando um curso e vinha embora na sexta-feira de manhã. Eu pedi o guincho na terça, o guincho chegou na quinta. Pensa esse cliente na rodovia. O guincho chegou na quinta. Como ela falou assim, Flávio, não preocupa, porque o carro está encostado no hotel, eu não vou mexer no processo, né? Não sei se vai ultrapassar a franquia ou não. Eu quero decidir isso com meu esposo. E eu estou no hotel, se o guincho atrasar, não tem problema não. E é por isso que eu não paguei na época para poder fazer o reembolso, porque ela falou, não, pode deixar. O dia que eles buscaram aqui o carro, buscando até sexta eu vou embora. E a gente tentando, até que nós conseguimos. O guincho chegou na quinta-feira. Na terça eu já acionei o serviço de táxi para retorno a domicílio. Agendei para sexta-feira, 11 da manhã, a hora que ela me relatou. Falou, eu vou estar pronta nesse horário, a gente termina o curso 11 e meio-dia eu estou pronto. Então, eu pedi para meio-dia. Agendado o táxi de terça, agendado para sexta. Achei que ia dar tudo certo. Não chegava táxi na sexta. Aí eu peguei e paguei. Ela falou, tem um taxista que o pessoal do hotel me indicou. Então, ele faz o serviço, emite nota. Então, a senhora vai fazer assim, a senhora pode pedir para ele o valor, eu vou fazer o depósito, o pagamento para ele. Ele vem trazer, normalmente eles exigem o pagamento adiantado até. Aí nós pagamos, ela veio embora, e aí depois o reembolso entrou para eles e eles, né, depositaram para nós. Então, assim, você vê a fase. Você pediu um guincho na terça e ele chegar na quinta. Foi difícil esse período. Então, na época que aconteceu, né, assim, a gente vê, igual você falou, foi muito doloroso, é uma saída, né, repentina. E lógico que você não estava preparado para isso. A empresa não estava preparada para isso. Eu recebi uma ligação às 8h30 da manhã. Eu tinha que entregar a sua rescisão de outra funcionária, né? Até às 15 horas. A rescisão já assinada para que eu pudesse não ser descredenciado na seguradora. A gente fez a opção, né? É uma seguradora que a gente hoje é uma das maiores que a gente comercializa. E a gente fez a opção realmente, né? Não dava, né, para a gente poder abrir mão naquele momento. E eu lembro que há poucos dias atrás, você não sabe que eu fiz isso, né? Eu lembro que você me relatou um dia que estava com um pouco de dificuldade. E eu perguntei na seguradora se eu fizer uma carta onde o André relata o arrependimento e pede perdão pelo que aconteceu, eu posso efetivar na empresa novamente? E aí eles me falaram que não poderia, né? Porque isso ficou, né, no histórico da companhia. Mas eu vejo por você, assim, a dificuldade que é, né? Você chegar em casa. Eu lembro que você me relatou isso. Eu não tinha como chegar em casa, né? Você estava chorando. Eu lembro que dentro do próprio escritório, quando a gente fez a rescisão, e você ia chegar em casa sem saber o que você ia explicar para sua família, para sua esposa. Sua filha era pequena, né? Você acha que você não tinha... Eu só tinha mais velha ainda. Tinha ela, né? Se eu não me engano, a Sandra estava grávida, né? Eu acho.
Ela, não, a minha mais nova já tinha nascido, Flávio. Já Tinha tava nascido? com 18 meses mesmo. Eu não recordo. Então, assim, era muito difícil, né? Um pai de família, naquela situação, né? Sai de casa para trabalhar. Mas, assim, todo erro tem consequência. Então, foi algo que tentou prestar uma ajuda e essa ajuda te custou muito caro na época, né? Mas eu creio que Deus tem te abençoado. Ah, com certeza. Recentemente eu estou sabendo melhor sobre desenvolvimento. Fiquei triste, né, por você, pela perda de seu pai recente também, né? Seu pai que é nosso cliente há muitos anos. Mas creio que Deus tem te abençoado. E é honrar a Deus. Ele traz os benefícios, né, da resposta. Tem um tempo de choro, mas tem um tempo de alegria. Amém, eu creio. E a gente orou muito por você, eu, Vanessa. Eu Nós sei disso. tivemos um sentimento sempre de que Deus ia te transformar novamente e achar uma profissão que você se encaixasse e você fosse prosperar e crescer e a sua família fosse abençoada. A gente não tem tanto contato, né? Como eu falo, a Leide, né, a gente tem mais porque mora aqui, ela passa muito no escritório e tal. Você também já passou, né? Você trabalha aqui também, passa no escritório de vez em quando. Mas a gente sabe, né? O compromisso com Deus, ele é importante. Com certeza. E eu lembro também de um detalhe. Um dia estava uma situação difícil, né? E você foi contratado numa empresa, até eles me ligaram na época, eu pedi, orientei, né? Para que eles contratassem. Indiquei você realmente, né? Fiz uma referência sua para ser contratado e repentinamente, né? Poucos dias depois você foi desligado. O evento, né, que aconteceu, né? Também eu sei. Mas aí naquela época eu pedi emprego para você num local. Eu lembro que você foi fazer a entrevista lá e aí você me relatou depois. No local que eu iria trabalhar, talvez precisasse um dia eu fazer algo que não fosse aquilo que talvez eu agradasse a Deus. Uma decisão que eu tivesse que tomar, alguma. Então eu preferi abrir mão. E eu sabia quanto é que eles iam te pagar na época. Foi E você difícil. abriu mão, né, de um financeiro significativo, algo que você podia fazer com todo o entendimento que você tinha sobre aquele assunto, mas você abriu mão porque você achou que se você precisasse fazer algo que não fosse dentro do propósito de Deus, às vezes usar um critério do trabalho que fosse desagradar a Deus, ele pudesse te desligar. A gente está ligado a Deus, é isso, né? É na oração, ligado a Deus pelo comportamento, pelo caráter, e você achou que você pudesse ter, por algum motivo, um risco de desvio de conduta, e você abriu mão em troca de você continuar seguindo o seu propósito. Então eu te dou parabéns, assim, por isso. Eu sei que o financeiro chamava a atenção, mas aí a resposta de Deus acho que está chegando para você. Já chegou. Mais do que o financeiro, Flávio. Hoje eu tô muito bem com a minha esposa, com as minhas filhas, e isso pra mim não tem preço. E eu volto a falar, eu creio que sim, aos nossos olhos foi a maneira que Deus me usou pra me ensinar. E hoje o que eu tenho, o que eu sou, eu devo a isso. Eu, como volto a falar, amadureci muito. Espiritualmente, sou e estou muito melhor. Como você sabe, né, eu sempre fui da igreja. Teve um tempo que eu fiquei desviado, mas eu sempre trabalhei, né, na casa de Deus, e durante muito tempo eu não tive isso. Hoje, falando com toda a humildade do mundo, hoje eu sou ordenado obreiro, eu toco bateria na igreja, eventualmente eu sou convidado para pregar em outras igrejas. Então, assim, eu tenho uma proximidade com Deus que eu não tinha na época. E eu creio que o que aconteceu foi só os nossos olhos vendo. Mas o que Deus estava fazendo não era aqui. A gente entende, né? Igual eu falei, a gente tem os nossos testes, né? Nós somos testados, nós somos experimentados.
para ver até onde vai a nossa fidelidade, nossa fé, né? Sim, a Bíblia fala que até Moisés, quando estava retornando ao Egito para libertar o povo hebreu, a Bíblia fala que até o próprio Deus quis matar Moisés ali. Moisés, o maior profeta que já pisou nessa terra. Então, pensa, Deus queria matar Moisés, não foi nada comparado ao que eu passei. Então, todos nós temos nossas O provas. exemplo de Jó, né? Que perdeu tudo, né? Sim, E Deus restituiu. Mas é uma dor difícil dele, né? Perder filhos, né? Ele ter que se coçar com um caco de telha. É um monte de outras coisas, não é só, não perdeu bens, né? Ele sim, perdeu uma família, ele perdeu um grupo de filhos, ele perdeu a saúde, né? Mas na prova, né? É onde Deus realmente está agindo, né? Para que nós possamos sair na frente, né? Vitoriosos. sim. E nós somos um exemplo, né? A Leide conhece também a história. Talvez não no sentido cristão, financeiro cristão nosso, né? Quando a gente perdeu o sistema Bradesco, na época PHS, eu tinha feito um compromisso também na época com Deus, de lealdade, que a gente ia destinar nosso dízimo sem fazer acordo com Deus, né? A gente ia entregar o nosso dízimo, mas não ia fazer acordo, como fazia antes. Dava ali uma oferta, e achava que Deus tinha que abençoar por causa daquilo. Então a gente falou, não, então a maneira de cada um fazer é que se faça. Nós queremos fazer assim, e assim entendemos que nós vamos ser fiéis a Deus assim. E aí foi quando, no final de 2006, né? Em 2007, dia 2 de janeiro, a gente ficou sem o sistema Bradesco. E parecia que Deus, né? A gente achou que Deus tinha tirado o chão. Mas foi ali onde Deus usou para a gente poder crescer. Hoje a gente trabalha com 12 seguradoras. A gente tem o privilégio, né, de todo o crescimento que Deus proporcionou. A gente não mudou o que nós propomos. E parecia assim, ó, não, quero ver se esse casal tem esse compromisso mesmo. E a gente perdeu uma entrada financeira. E era a nossa base na época, né? Vivia de Bradesco, né, Leite? Você sabia que a gente vivia do sistema Bradesco, era muito raro vender outra seguradora na época. Eram 7 agências, né? Vendendo o nosso sistema PHS, né? E a gente perdeu assim, ó, tum. Chegou 11 da manhã, eu só tive a chance de tirar meus computadores de dentro da agência e fazer a rescisão dos funcionários. Cada agência. E na época a gente endividou e tal, mas todo aquele elo que a gente fez, todo compromisso nosso com Deus, a gente cumpriu e cumpre até hoje. E Deus nunca tirou a mão, nunca deixou a gente faltar. Amém. Nós tivemos que, né, fechar a PHS, a Leide sabe da história, nós fechamos a PHS, fechamos não, eu abri a Levítico porque a gente estava endividado com imposto. Mas os outros compromissos que a gente tinha cumprido, ficou algumas coisas de banco, né? Porque a gente usava muito limite na época, era desorganizado, e a gente fez um pouco de endividamento para pagar a rescisão dos funcionários, que foi muito surpresa, né? 7 de uma só vez. E a gente teve depois que pagar o banco, muito juro e tal, mas a gente conseguiu cumprir o compromisso. Aí eu abri a Levítico para quê? Para não sonegar imposto, porque eu tinha sonegado na época da PHS. E sonegação de imposto, ele não é o papel de um cristão. A sonegação de imposto, se você não cumpre a lei do homem, você não cumpre a lei de Deus. Então, se a gente queria cumprir a lei de Deus, tinha que cumprir a do homem. O imposto é uma determinação. Nosso país é assim, cumpra. E Deus nos abençoa naquilo que você faz. Então, é o que nós não podemos negar nunca, né? A gente mudou toda a nossa rotina de vida, mas a gente teve a resposta. Então, como você está recebendo a resposta de Deus, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar no seu financeiro, Deus vai te abençoar na sua vida familiar. A gente acredita muito que você será restituído em tudo que você perdeu e que aquilo que Deus tem de vitória para você, você vai receber. Nós acreditamos que queremos viver isso na nossa amizade, nosso respeito que temos por você. E acreditamos que tudo isso, que foi passado,
ele faz a maturidade, faz crescer, faz com que as pessoas possam, né, realmente entender, né? Se não é Deus, quem somos nós? E a gente fica muito feliz, né, Leide, também de tudo que você propôs fazer, no sentido de você foi cuidar da sua família, você foi e você não, né? Deus abençoou, vocês têm uma situação financeira estável, né? E a sua família tem sido abençoada, quase. Vem as dificuldades para a agricultura, né? Como tem sido esse ano, mas eu creio que isso é fase, isso vai ser superado. Mas graças a Deus vocês, né, têm sido abençoados. Tem muitas pessoas que saem do mercado, mas vocês têm crescido. Deus faz isso, né, na vida de vocês, no propósito de vocês, na fé de vocês, né? E importante demais ver, né, o quanto vocês são abençoados com seu filho, né? Bastante. Eu sempre falo que foi talvez a decisão mais assertiva. Aberto mão do trabalho fora para trabalhar em casa, né? Família. Não é fácil, né? Você abre mão de muitas coisas, mas eu senti que era necessário naquela hora e até hoje eu não me arrependo e foi assim, são momentos únicos, né? Que vou vivenciar mais. Então, eu sou muito grata, primeiramente, a Deus e ao André por poder me proporcionar isso. E quantas mães gostariam de poder fazer isso e não podem. Tem que trabalhar, né? Tem que abrir mão de estar com o filho, de passar aqueles primeiros momentos que são tão importantes, né? Mas tem que abrir mão por conta de não poderem. E eu pude. Então, sou imensamente grata por isso. E vamos ver até quando, porque vou conseguir ficar em casa, porque vai dando assim uma coceirinha, algo assim que parece. Embora quem fique em casa, quem trabalha em casa, sabe que a gente não para de trabalhar, tem serviço o tempo todo, mas parece que ao mesmo tempo vai dando uma sensação de inutilidade, não sei, de ociosidade. Então, não sei, vamos ver até quando Você sabe o que. que eu acho? Eu acho que talvez vai dar saudade de criança e talvez venha um outro menino, outra menina por aí, né não? Não, Só um mesmo? só um. André Luiz privilegiado, né? Só Que... um. A gente tem esse combinado, né? De só um tá bom. O André Luiz já preencheu bastante. Eu sempre quis ser mãe, né? Eu sempre tinha, desde criança eu tinha esse sonho. E ele já me realizou como mãe, então. E tem a Natália também, né? É. A Natália é filha do meu coração, então eu já me realizei. Acho que tá bom. A Natália já está fazendo faculdade, já está com a idade mais avançada que o André Luiz, mas aí você viveu a fase, né? Desde nova, né? Desde novinha também. Então, assim, é filho do coração, como você diz, né? E também os compromissos, né, que tem para auxiliar o André, né, em todo o processo da educação, né, para estar perto, né? Não sei, mas o André deve estar coçando a orelha, né? Que a Natália já está com 20. Vai fazer 20. Agora já vai passar a ser não consumidor, mas fornecedor, né? Mas até que o André lida bem com isso. Né? Eu achei que ele seria pior, mas ele é razoável. Não vai dar muito trabalho para a Natália. E a Natália também é muito tranquila, né? Ela está bem focada nos estudos, né? Muito, ela sempre foi. Muito focada, sempre gostou de estudar e ela daqui a pouco está se formando, né? Tá tranquila, até aqui tá tranquilo. E você, André? 2 filhas? Parou aí também? Graças a Deus. Quis arriscar o menino, não? Não, já encerramos a fábrica. Que bom. Gente, a importância do nosso podcast hoje a gente quer deixar marcado que a empresa, né, o nosso relacionamento profissional, ele estende um pouco mais, ele vai para as relações humanas. Essa semana eu tive uma reunião com um funcionário mais jovem, né, acho que o último que entrou na empresa. E eu lembro de relatar
para ele algumas coisas importantes, porque ele está entrando agora, está com 17 anos. Eu lembro muito do Gabriel, né, que chegou com 17, a maturidade que já tem hoje, o profissional que ele tem se tornado. Mas assim, a importância de entender, né? Quando você está dentro da empresa, você aproveita tudo que for útil, que for bom, porque você vai conduzir isso para sua vida. Então, assim, todo aprendizado que eu acho que cada um passou conosco e trouxe uma relação de amizade com vocês. Então, assim, a empresa, ela depende muito do nosso quadro de funcionários, porque a gente precisa da eficácia de cada um. E uma coisa importante que a gente pode dizer para vocês, né, assim, sempre a gente está convivendo com vocês. Eu não sei se eu pude falar, e talvez não precisava ser o podcast para falar, mas vocês são muito importantes para nós. Vocês sabem que o papel que vocês exerceram conosco, ele nos ajudou a crescer. Com qualquer dificuldade, com qualquer erro, seja ele assertivo, posterior, você não teve como fazê-lo, mas vocês nos ajudaram a crescer profissionalmente, emocionalmente, amadurecer, né, também como a gente falar, o Flávio de antigamente, com o Flávio de agora, né? Isso serve também o comportamento profissional da Vanessa também, né? Quando chegou e como hoje, né? A maturidade com que ela também exerce a função dela, ela tem toda a dependência do que vocês nos ajudaram lá atrás. Então, assim, é um momento importante para dizer para vocês obrigado. Obrigado pela amizade, pelo respeito que a gente ainda existe, né? E que nós torcemos muito por vocês e queremos muito que vocês permaneçam fazendo parte da nossa vida. Porque o que a gente tem para viver, a gente vive com os amigos, com a família, as felicidades, as dificuldades, né? Que a gente passa. A gente precisa dos amigos para também superar. Você já esteve com a gente em momentos difíceis, né? Você foi ao velório do meu pai, né? Que é um momento que foi difícil para mim. Você não foi do pai da Vanessa, você esteve. Você não esteve da mãe da Vanessa, você estava em viagem. Eu não sei se você teve no do Davi, meu sobrinho. Estava recém-nascido, o André foi 25 dias depois que ele nasceu. O André nasceu dia 30 de março e o Davi faleceu 25 de abril, né? Você estava com ele, né? Estava de resguardo. Mas, então você já viveu momentos nossos felizes e de tristeza também. E a gente também é companheiro para qualquer hora, né, com vocês. Mas assim, o importante, vocês fazem parte da nossa história. Vocês são pessoas que nós respeitamos e torcemos por vocês, queremos conviver com vocês por muito tempo. Então, Leide, obrigado por participar. A gente queria contar um pouco dessa história, queria também relatar algumas passagens, mas talvez fosse um bom momento para a gente agradecer. Talvez não tivesse feito isso com tanta intensidade, no sentido de dizer para vocês que vocês são importantes. Você é importante para nós, a sua amizade é importante para nós, mas o que você fez profissionalmente, você viveu o momento mais difícil da empresa, né? Junto comigo, né? Na época era eu e você, né? Aquele momento mais difícil. Eu acho que você já me achou chorando em alguma situação por causa das dificuldades que a gente enfrentou naquele período difícil, né? Da transição, com agência e sem agência, né? O que a gente teve que processar naquele tempo. Mas obrigado por tudo. Imagina, quando você vê que talvez não dito, né? Mas o mais importante é a gente sentir. Então, talvez várias vezes você não disse, mas as suas ações diziam por você. E quando você disse que a gente ajudou, eu falo por nós dois, a empresa crescer, nós crescemos também. Crescemos profissionalmente, aprendemos uma profissão, né, André? Com certeza. E além da profissão, quando você mencionou aqui que o que a gente aprende numa empresa, a gente leva para a vida, é muito verdade. E talvez naquele momento do aprendizado, quando a coisa acontece, a gente não tem a maturidade de entender.
Deixa eu me explicar melhor. Eu lembro de algumas vezes que a gente errava e na hora a gente nunca escondeu, porque você nos ensinou isso, né? A gente também tem, os erros não ficariam escondidos. Então eu me lembro que de às vezes chegar até você, eu errei assim, 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 e é muito difícil a gente reconhecer erro. E às vezes a gente esperava que você fizesse alguma coisa, né? Com o cliente, mas você falava assim, não. O erro é seu, você vai até o cliente, vai assumir o erro, vai contar o que aconteceu. Então, naquela hora, talvez a gente sentisse um certo desamparo, né? Fala, poxa, mas ele me deixou. Mas depois a gente entende o quão importante isso foi para nós, para a vida. A questão de você reconhecer o erro, saber chegar a quem foi o ofendido, né? Reconhecer esse erro, explicar e tentar solucionar da maneira, né, que era possível. E isso aconteceu na empresa, comigo eu me lembro assim de uma situação mais grave uma vez, mas serviu para o resto da vida, de aprendizado. Então, a gente cresceu muito, sou muito grata pelo nosso relacionamento, né, esse relacionamento familiar, né, que a gente tem. Então, só tenho a agradecer. A empresa cresceu, mas nós também crescemos. Então, muito obrigada também. Você, André. Só voltando então aqui, você falou num ponto importante, né? Eu tenho muito isso. Do jeito que eu faço, eu gosto que o funcionário faça. Essa semana eu vivi isso aqui. Nós tivemos um erro numa questão de uma cobrança de uma parcela. E aí eu sempre falo para o cliente, nós erramos, eu não vou esconder, não, né, que nós erramos. Esse erro, ele tem como consertar. Essa parcela tem um juro e o juro vai ser pago, porque o erro foi nosso. Não comprometeu a cobertura do cliente. Já passamos por situação de aperto, né? Chegando o dia de cancelar uma apólice e tal, por um erro nosso. Mas já assumimos todas as vezes. Uma coisa que você fez questão. E eu conversei muito isso com cada funcionário, vocês viveram isso, e até hoje é assim. Nós vamos assumir. Quem erra, paga pelo erro. E essa semana eu fiz uma cobrança numa seguradora contrária. A seguradora errou no processo. E aí veio uma resposta, não, mas é porque não tem isso no cálculo, e o cálculo tinha. Aí eu mandei para o nosso assistente comercial, gestor, e falei para ele, do jeito que eu pago o meu erro, a seguradora vai pagar o dela. Eu não admito que a seguradora vá mandar de volta para mim um e-mail que foi mandado por meu funcionário, dizendo que a seguradora não tem responsabilidade por quem errou foi a companhia. O cálculo está aí, o que vocês dizem que não está no cálculo está aí. Era para garantir preço. Fez um preço para o cliente no endosso, ficou zerada a cobrança. Na hora que nós fomos efetivar, vinha R$ 1.602 de cobrança. E o cálculo estava impresso, porque eu salvo todos os cálculos. E eu falei, o cliente não vai pagar R$1, porque vocês erraram no processo. E toda vez que eu errei, eu paguei. Eu já paguei diferença de 5.500 e pouco, eu já paguei diferença de... Esses dias agora, eu paguei R$ 1.798. A gente pediu para me cancelar um seguro. Eu passei o cancelamento não foi feito. E aí, cobrou mais 2 parcelas no cartão dele. A hora que ele me falou, Flávio, tá cobrando as parcelas do cartão, que eu chamei, pedi para pegar a proposta. Que eu olhei, não estava cancelado, eu falei para ele, eu errei no seu processo. Me dá o número da sua conta agora. Eu, com 15 minutos depois, o dinheiro estava na conta dele. E nós cancelamos o seguro dele depois. Então, eu pago pelo erro. Mas eu pago e quero que as pessoas que errem também façam isso. Então, o funcionário aprendeu conosco. Eu errei? É eu. Não é outra pessoa. Eu não vou arrumar desculpa para outras pessoas terem errado. E muitas vezes acontece algum evento, tal, quando o funcionário está novo, eu falo, não, eu que errei, porque se eu sou o dono da empresa, eu não vigiei, eu não olhei, né, então o erro é meu. Porque o funcionário talvez não tivesse a capacidade ainda de tomar aquela decisão, de fazer aquilo que tinha que ser feito ali. Então o erro era nosso, então a empresa assume. E que assim vai ser. Então se você aprendeu isso, é bom você relatar, porque a gente realmente pratica isso. E você, André, o que você fala pra gente? Nós vamos encerrar daqui a pouquinho nosso podcast. Mas feliz, né, por você ter participado conosco. Feliz de poder bater papo aqui. E também relatar que nós temos a nossa amizade, o respeito familiar. E o que você conta para nós aí? A Flávia, eu só tenho que agradecer, né?
Acho que quase 1/3 da minha vida eu passei na Levítico. Meu primeiro carro eu conquistei, ajuda sua, e da minha mãe na época. Eu tenho uma casa hoje, se durante muito tempo eu tive condições de sustentar minha família, eu devo a Levítico. Então eu também só tenho a agradecer. Não sei o que falar. Bom, então a gente vai para nosso encerramento, mas eu agradeço a presença de vocês. A gente está no 3º episódio, a gente tem o próximo que virá em breve. Agora falando um pouco mais de uma ação profissional, o próximo episódio nosso, dando detalhes sobre um sistema de atendimento levítico, como é que é praticado. Mas é importante para nós sair da nossa história, passar para a nossa vida familiar e chegar agora a vocês, né, que trabalharam na empresa e que têm algo para dizer. E eu vou repetir para vocês entenderem também, para o público que vai nos assistir. Vocês são testemunhos disso. Se há algo que a gente tenha um dia tenha chateado alguém que trabalhou conosco, né? Foi por exigências, né? Cobrança para que o trabalho fosse feito e fosse, né, um trabalho com resultado. Talvez a gente não pagou no início, tivemos uma dificuldade muito grande com o pagamento de salário, né? A gente não tinha condição de pagar um salário alto e tal. É lógico que a empresa não dá para pagar salários altos ainda, né? Mas a gente tem hoje um padrão de pagamento de salário melhor, maior, exatamente valorizando, né? Eu lembro que a lei de quando nós saímos do sistema banco, né? A gente fez uma redução do seu salário na época, porque era a única maneira que eu tinha, né, de poder te garantir realmente, né, o emprego e tal. E você, por isso que eu falo assim, você esteve comigo nessa dificuldade. Você abriu mão de um ganho que você tinha, né, reduziu um valor significativo no seu pagamento na época, mas você concordou e abriu mão e foi me ajudar. Isso é muito importante para nós. Isso é inesquecível para mim, né? E foi inesquecível para minha família também, porque eles sabem disso, todo mundo sabe, a gente nunca negou, deixou de falar. Então, se as pessoas que trabalharam conosco hoje não têm uma convivência com a gente, teve alguma chateação, por mau comportamento, por conduta nossa, por falta de profissionalismo nosso, não é. É lógico que tem assuntos pessoais que, né, teve um ou outro que talvez a gente teve algumas desavenças, lógico que isso acontece em qualquer lugar, mas o que dependeu da gente, a gente sempre tratou com muito respeito, e não concordar com algum tipo de comportamento é normal em qualquer empregador, né? Mas a amizade de vocês permanece, é importante, e é muito importante a gente ter tido esse bate-papo, tá? Convido vocês para assistirem ele, né, que vai estar editado em poucos dias. O Gesiel que está conosco hoje, né? Ninguém está vendo ele aqui, ele está atrás das câmeras, mas o Gesiel tem feito esse trabalho conosco, né? A gente teve ótimos resultados no 1 e 2 e os episódios tiveram uma visualização muito grande. O Minuto Seguro, não sei se vocês têm assistido, né? O Minuto Seguro tem sido fundamental. Ontem eu mandei mas eu recebi mais de 100 mensagens de apoio, elogiando a conduta, que a gente quer mostrar exatamente qual que é o comportamento da empresa. E isso faz com que a gente faça esse trabalho com muito carinho, né? Aqui fica longo, né? Para assistir, tem que parar, né? Para assistir. O Minuto Seguro, não, você vê ele 1 minuto, 1 minuto e meio. Agora, ele tem sido fundamental. Então, esse tipo de trabalho, né? Nós elogiamos aí as ações do Gesiel. A Vanessa que conversa mais com ele, eles decidem mais. E essas ações têm sido fundamentais para que a gente tenha levado ao público, né, o nosso trabalho. Nós mudamos bastante as ações para que as pessoas conheçam realmente o nosso trabalho. A gente não é de fazer propaganda no rádio, no blog, né, mas a gente traz essa mensagem aqui para aqueles que querem nos assistir, nos ouvir. Eu agradeço então, Deus abençoe vocês, obrigado por estarem conosco. Você que vai assistir o nosso podcast, saiba, o nosso compromisso permanece
nossa fidelidade, o nosso caráter, ele não vai ser mudado. O comportamento que nós tivemos desde o início do nosso trabalho, nós vamos mantê-lo. Vem para Levítico.